Quero convidar você nesta manhã a abrir sua Bíblia ou acompanhar a leitura que nós vamos fazer no texto de Lucas 21, versículos 7 a 19 e depois 25 até o 36. Você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar essa tela que está aí sendo projetada. Diz o texto bíblico: perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para acontecer? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e também chegou a hora, não o sigais. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos nas sinagogas, aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que vocês deem testemunhos. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um fio do cabelo da vossa cabeça, e é na perseverança que ganhareis a vossa alma. E a partir do versículo 28, o texto bíblico diz: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão sacudidos, serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. A partir do versículo 29, temos: ainda lhe propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores. Ainda lhe propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores, e quando começarem a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que está próximo o fim e o verão. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da preocupação e as preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre você repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos que virem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Quero orar com você. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra lida, e pedimos que ela seja orientadora para nós nesse tempo que estamos vivendo, e que o teu recado possa atingir cada coração nesse dia. Nós oramos no nome de Jesus, amém. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de acessar a sua família, a sua casa, além da nossa comunidade. Eu creio que tem outras pessoas participando com a gente deste momento online. Eu sei de gente de Fátima do Sul, sei de gente de Sorriso, Mato Grosso, e eu espero que outras pessoas estejam sendo alcançadas pela palavra do Senhor nesta manhã e nesse dia. Esse texto de Lucas 21, Jesus está no templo,
E ele fica observando aquela viúva pobre que entregou 2 moedinhas. E ele disse que, mesmo diante daquelas pessoas que deram grandes somas de dinheiro, aquela mulher, ela tinha dado muito mais, porque ela deu tudo o que tinha. As pessoas que estavam com Jesus, os seus discípulos, observando a construção do templo, toda a arquitetura e engenharia, estavam assim admirados. E Jesus traz uma palavra: olha, não ficará pedra sobre pedra, porque tudo vai ser derrubado, destruído. Jesus dali vai para o Monte das Oliveiras, e está lá no Monte das Oliveiras com os seus discípulos, e era um lugar também familiar para Jesus. Ele tinha muito tempo de oração ali, um lugar íntimo do ministério de Jesus. E os discípulos fazem uma pergunta a ele naquele dia: mestre, quando sucederá isto? Que sinal haverá? E quando essas coisas estiverem para se cumprir? Então, diante desta pergunta, Jesus passa a lhes ensinar sobre o princípio das dores, o sinal, sobre a vinda do Filho do Homem e sobre a parábola da figueira com exortação à vigilância. Por exemplo, quando ele faz a profecia para a própria cidade de Jerusalém, ele diz que ela seria sitiada. Vejam você que depois de 40 anos dessas palavras de Jesus, a palavra profética de Jesus aconteceu, porque Jerusalém foi totalmente destruída pelos romanos sob o comando de Tito. Todas essas palavras de Jesus: muitos cairão ao fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, Jerusalém será pisoteada pelos gentios. De fato, aconteceram nesta palavra de Jesus e na cidade de Jerusalém. Os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos, e eles 3 registram esse episódio da vida de Jesus. E eu quero dar um tema para a nossa reflexão desta manhã, desse dia: o princípio das dores. Esta expressão é utilizada pelo próprio Senhor Jesus. O princípio das dores foi tratado pelo Senhor Jesus quando nos evangelhos sinóticos, tanto de Mateus como de Marcos, ele diz: porém, tudo isto é o princípio das dores. Você sabe que esse sermão de Jesus é conhecido como sermão profético, o pequeno Apocalipse, ou um sermão escatológico de Jesus. E todos os sinais descritos por Jesus contemplam uma extensão histórica, desde a época que ele falou até os dias de hoje e até a volta de Cristo. Então nós podemos dizer que esses sinais já aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer. Isso, dentro da teologia, é o que nós chamamos do reino de Deus, que já está, mas ainda não. E eu queria então trabalhar nessas 3 temáticas. Se você pensar o princípio das dores dentro da perspectiva dos sinais, das reações e das recomendações, é isso que eu quero tratar com você neste momento. Comecemos tratando sobre os sinais. Os sinais são tratados não somente nesta profecia de Jesus, mas em outros textos bíblicos sobre o que haveria de acontecer no final dos tempos. E eu quero dizer que, para mim, as profecias bíblicas já são suficientes para tratar esse assunto, porque elas, inclusive vocês vão verificar hoje, são precisas e detalhadas. Há muitas pessoas que hoje vivem atrás de profecias, mas a maior profecia que nós temos é a revelação bíblica sobre todas as coisas. Se você quiser aprofundar sobre esse assunto, você poderá consultar, mergulhar no livro do profeta Daniel e no livro de Apocalipse e perceber um pouco desse cenário apocalíptico que as escrituras tratam com muita naturalidade. Mas percebam o destaque de Jesus, que diz: esses sinais, os princípios das dores, vão simplesmente anteceder a vinda do Filho, mas não é o fim. Por exemplo, Lucas 21:9 diz que quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, tal, não se assuste, porque o fim não será logo. Então tem um prazo para isso. Eu sei que as pessoas estão inquietas e perturbadas, é o fim do mundo, e Jesus diz: ora, começarem essas coisas a suceder, é que a vossa redenção se aproxime. Então realmente é bom esse cenário para a gente estar antenado e ligado de que isso vai acontecer. Quanto à vinda de Jesus, eu me recordo quando estava para mudar de milênios, entrar no ano 2000, alguém ligou no telefone da igreja e disse: pastor, está escrito na Bíblia que 1000 chegarás e a 2000 não passarás?
falei, não é isso. E Jesus, ele testifica isso em Marcos 24:36, que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, senão os anjos e senão o Pai, nem os anjos nem o Filho sabem desse dia e desta hora. Veja que os sinais são declarados nessa profecia de Jesus. São alguns sinais que eu enumero. Comece aí pelo versículo 8 do texto de Lucas 21. Diz que haverá aparecimento de falsos messias e de falsos cristos. Quantos na história já não se levantaram dizendo que é o Cristo? Tem até um brasileiro, o Henrique Cristo, que se autodenomina o Messias. Versículos 9 e 10 mencionam que haverá guerras, revoluções e conflitos entre as nações. Os historiadores do primeiro século, Joséfo e Tácito, descrevem o período após a crucificação como um período cheio de guerras, crimes e violência. Tácito, por exemplo, diz: era um tempo rico em desastres, horrível com batalhas, dilacerado por revoltas e selvagens revoltas até na própria paz. Então, desde que Jesus falou essas palavras, nunca mais parou de ter guerra no mundo. E olha, essas questões de relacionamento internacional são complicadas. Vocês perceberam essa semana uma colocação infeliz, o deputado do nosso país, sobre a China, e repercutiu diplomaticamente, negativamente, entre essas relações. Eu assisti um vídeo de uma mulher italiana nesses dias, em que ela agradece de forma sarcástica a ajuda, o auxílio que recebeu do Reino Unido, da Alemanha e dos Estados Unidos. Então começam a ter algumas tensões nessas relações. E você com certeza tem sido testemunha de muitos conflitos, revoluções e guerras no nosso mundo. No versículo 11 ele descreve já terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Os cientistas dizem que a terra treme sem parar. Eu estava fazendo uma pesquisa e percebi que são 500 mil terremotos por ano. É muito terremoto. Vocês puderam dar assistência ao país vizinho aqui, o Haiti, nós como brasileiros, por conta do terremoto que aconteceu em 2010. E o tsunami é decorrente desses sismos que acontecem, como já aconteceu em Lisboa, na Indonésia, no Japão e no Chile. E não sei se você sabe, uma notícia bem fresquinha, nós temos alguém que está na Itália, e hoje tem uma notícia de que nesta manhã, tanto na Sicília, na Itália e na Croácia, tiveram abalos sísmicos. Especialmente na Croácia, um pouquinho mais forte do que na Itália, hoje. Quando se fala em epidemias, nós estamos dizendo que elas na história já mataram tanto quanto as guerras e terremotos. E segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, nós encontramos, por exemplo, peste negra, 1333 a 1351, atingiu 50 milhões de mortos na Europa e na Ásia. A cólera, a tuberculose, a varíola, a gripe espanhola, 20 milhões de mortos em 1918 a 1919. Tifo, febre amarela, sarampo, malária, AIDS, por exemplo, 22 milhões de mortos desde 1981, são fontes da Organização Mundial de Saúde. Mas o texto descreve, além das epidemias, fala da morte. Quando há o colapso no sistema, a fome é decorrente disso, e a fome sempre existiu na história. E segundo a ONU, cerca de 820 milhões de pessoas estão desprovidas de alimentos nesse ano de 2018, quando essa estatística foi feita. Interessante que a falta de política pública, interessante que má distribuição de renda e os interesses econômicos e políticos corroboram que a fome perpetue. E o texto diz coisas espantosas, versículo 11, coisas que espalham terror, que espalham medo e pânico. As duas grandes guerras mundiais terríveis, os campos de concentração, Auschwitz, falam de coisas espantosas, os conflitos intermináveis no Oriente Médio, a situação da Síria, a situação do Iraque, tudo isso fala de coisas espantosas que a gente vê. Agora em fevereiro mesmo, eu me recordo que eu estava lá no sul e fiquei sabendo que tanto no Rio Grande do Sul como no litoral paulista, nós tivemos uma ressaca que invadiu a praia e assustou muitos turistas que estavam lá.
Jesus descreve também grandes sinais no céu. Há um registro histórico em 19 de maio de 1780, um dia escuro que aconteceu na América, na região leste dos Estados Unidos. Ao meio-dia as pessoas acenderam as lamparinas, tamanha era o breu, tamanha a escuridão. Uma gigantesca tempestade de areia cobriu a cidade de Fênix em 2011 nos Estados Unidos. Fenômeno da lua de sangue. E Jesus diz no versículo 25: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar, das ondas grandes, dos tsunamis. Os poderes do céu serão abalados. E ele fecha falando que um outro sinal do princípio das dores, no versículo 12, é a perseguição aos cristãos. Nero, o imperador de Roma, é isso que a história registra para nós. Ele queria construir uma cidade em sua homenagem. E ele então daria o nome a essa cidade de Nerópolis. E uma das formas, como fazer isso sendo que existe Roma? Então a ideia era destruir Roma para que assim fosse inaugurada Nerópolis. E colocaram fogo em Roma e acusaram os cristãos. E aí surgiu uma perseguição incrível contra os cristãos pelos idos de 60, 70. E Paulo e Pedro morreram por causa desta perseguição. A partir daí se desencadeou uma onda de perseguição aos cristãos, encerrando no período romano com Constantino no ano 300. Foram mais de 10 perseguições que aconteceram em todo esse período. E durante toda a história nós temos visto isso acontecer. Alguns países que ainda hoje não aceitam o evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque ele declarou que sereis odiados por causa do nome do Senhor. Agora, além desses sinais que Jesus declara nesse sermão profético, eu encontro outros textos bíblicos, por exemplo, aqui, outros sinais declarados. Daniel, que estava na Babilônia, ele descreveu em Daniel 12:4: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim, muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Um sinal importante para você ficar antenado sobre o princípio das dores é que o saber se multiplicaria. Você sabe disso, a ciência hoje é incrível, a rede cibernética unificou o planeta, somos globalizados, não há fronteiras, o acesso à informação e a conteúdo e conhecimento está por um dedo, por uma tela, e isso já havia sido profetizado. Então nós temos um sinal evidente. Uma segunda coisa que dentro da narrativa de Mateus e não a de Lucas, dentro desse sermão profético de Jesus, ele faz menção que haverá o aumento da iniquidade. Esta expressão aumento da iniquidade tem a ver com a imoralidade, com a corrupção, com a vida desregrada, com a vida sem absolutos, onde tudo é relativo. Jesus, inclusive, numa outra palavra, ele diz assim: como se foi nos dias de Noé, onde as pessoas se davam e davam-se em casamento, assim será nesse período que nós denominamos de princípio das dores. Então as pessoas serão desenfreadas, e essa maldade de Sodoma e Gomorra tem atingido os nossos dias, um grande aumento da perversão sexual, de todos os tipos, da prostituição, do adultério, do homossexualismo. Isto é sinal de que o princípio das dores é chegado e nós estamos mais próximo do fim, que é o que Jesus ensinou. Eu achei interessante, e olha só a curiosidade, nesse período de pessoas mais em quarentena em casa, li uma notícia de que a indústria pornográfica aumentou em 70% só nesses dias, por conta de gente que, estando em casa, elas se atrevem a entrar nessa dimensão de perversão sexual. Simultaneamente, se Jesus diz que haverá o aumento da iniquidade, ele diz que o amor arrefecerá. Se a iniquidade está em alto, o amor cai, o amor diminui. É isso que ele diz no versículo 12 do capítulo de Mateus 24. Se há o aumento da imoralidade, o amor esfria. A falta de amor ao próximo, porque as pessoas se tornam egoístas na imoralidade. E aí a gente começa a acostumar com o cenário de sofrimento, ser insensível com a miséria, com a desgraça, nos tornamos frios. E é uma marca, é um sinal que Jesus descreveu. Mas também encontramos em Mateus 24:14 que será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Os missiólogos, eles trabalham que existem alguns povos ainda não alcançados.
não há ainda uma combinação definida sobre o número de povos não alcançados, mas você saiba sim que por conta de todo esse mecanismo que existe hoje no mundo, a acessibilidade, o evangelho, as mídias sociais, a internet, a TV, não falta muita gente para ser alcançada e conhecer e ouvir do Senhor Jesus Cristo. E é uma profecia de que o evangelho será pregado por todo mundo e o fim virá. Jesus também faz menção, Paulo também faz menção que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Está na primeira carta, capítulo 4, versículo 1. Na verdade ele está dizendo que a apostasia é um desvio do verdadeiro evangelho. Então há um crescimento hoje de pessoas que criam as suas igrejas, os movimentos dos desigrejados, as pessoas que estão decepcionadas com a religião, e algumas pessoas que por anos já estiveram no banco de uma igreja, de uma comunidade, e agora estão frustradas, chateadas, e por causa das lutas. Jesus falou da parábola do semeador, que os cuidados do mundo, a tribulação e a angústia, todas essas coisas afastam, e o diabo mesmo faz questão de arrebatar a semente que foi plantada no coração das pessoas. É sinal de apostasia. Eu tenho achado até interessante, porque talvez nesse momento você que tinha deixado de participar dos cultos, você vai ser alertado nesse período para retornar à comunhão. E quão especial, eu não vejo a hora de podermos daqui uns dias retornar às nossas celebrações, com toda essa comunidade cheia, essa comunidade repleta de pessoas celebrando ao Senhor nos nossos cultos. Então você que estava já um pouco esfriando na sua fé, que os poderes de Jesus acenda a chama do seu coração. E Jesus traz esse cenário, a Bíblia descreve esses sinais, e um último cenário que eu queria descrever é de também Paulo, quando na segunda carta ele diz assim: sabe porém que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos angustiosos, como Daniel menciona. E aí ele descreve como as pessoas seriam egoístas, avarentas, jactanciosas, arrogantes, pessoas seriam blasfemadoras, desobedientes aos pais. Quantos filhos vão de encontro dos seus pais e das orientações que os pais trazem nos dias atuais? As pessoas seriam ingratas, as pessoas seriam desafeiçoadas, implacáveis, significam hostis, agressivas. Pessoas seriam caluniadoras, sem domínio de si, sem freios, sem controle próprio. As pessoas seriam cruéis, inimigas do bem, traidoras, atrevidas, gente confusa, gente convencida. E Paulo escreve que seriam pessoas que amariam mais os prazeres do que seriam amigas de Deus. Tempos difíceis. Então nós encontramos aí os sinais descritos. Agora, como que as pessoas reagem diante disso? Como que as pessoas, sabendo que haverá de acontecer todas essas coisas, como elas podem reagir? Na última quinta-feira, eu achei interessante como aconteceu a noitezinha. Claro que todas as pessoas estão assim, meio que sem saber o que fazer, assustadas, em quarentena por causa do vírus. E nessa quinta noite, desse jeito, em casa, eu recebi a notícia de que havia uma pessoa que é conhecida dessa igreja, que tinha sido assassinada. E essa pessoa inclusive havia participado de alguns cursos da nossa igreja há algum tempo atrás. E justamente naquele momento de notícia triste, a energia acabou lá onde eu moro, no centro da cidade. E justamente naquele momento também eu percebi que meu celular estava com pouca bateria. Então você imagina o coronavírus, o blackout, a notícia desse problema e a família angustiada, pessoas mandando notícias. Eu senti um pouquinho de um clima apocalíptico, muito básico, mas essa tensão que a gente vive nesse momento. Como reagir diante dessas situações calamitosas? A gente tem pessoas assim, muito céticas. Eu creio que esse grupo já está acabando. Até dentro da nossa igreja aqui tem gente: por que fechar a igreja? Meu amigo, se não fechar por consciência, é fechar por obediência civil. Porque nós fomos orientados, então nós estamos cumprindo uma determinação, e a Bíblia nos ensina a ser submisso às nossas autoridades. Então, meu queridinho irmão, por favor, compreenda isso. Mas tem gente cética: isso não vai acontecer com a gente,
Tem outras pessoas que pensam assim: eu não tenho que me posicionar desta forma, eu tenho que deixar de ir à igreja, é falta de fé. Mas tem aqueles também que estão temerosos, em paranoia, em histeria, pânico, cercado, abasteceu a casa, cheio. Todas essas coisas mostram a reação das pessoas. Pois bem, eu queria mostrar que nesse texto Jesus descreve 4 palavras que mostram a reação das pessoas. As pessoas, diante dos sinais que vão acontecer, elas vão sentir angústia, elas vão ter perplexidade, elas vão ter terror e elas vão ter dores. Isso daí está tudo registrado nas palavras de Jesus, em Lucas 21, 25, 26. E dores nós vamos encontrar no texto correlato, tanto de Mateus como de Marcos. Essa angústia, essa dor no peito, essa estreiteza, esse sofrimento, essa tribulação, tormento, esse medo, é algo que está lá na alma e vai acontecer e vai atingir todos nós. E nós temos que saber lidar com esse sentimento de medo, de angústia. Mas o texto também diz perplexidade, porque elas vão ficar espantadas, assustadas, e de fato estão assim. A gente está à mesa sentado com a família, que situação que estamos? Nós estamos pasmos, nós estamos assim, surpresos, assombrados. O que vai ser daqui a uns dias? É uma reação. Não temos compreensão, não temos explicação, isso nos traz a perplexidade. Mas Jesus descreve também a palavra terror, e essa palavra é phobos, medo, temor, terror, pavor, aquilo que espalha medo, sudorese, grande inquietação e tensão, que é uma marca de uma reação normal diante desse cenário calamitoso. E a gente também tem que aprender a lidar. E a outra reação dita por Jesus são dores. Engraçado isso, né? Porque pode saber disso. Diante desse novo cenário, algumas pessoas emocionalmente vão ficar perturbadas. Algumas pessoas, eu já vi num dos grupos nossos, de uma pessoa que faz parte da torre de oração, mencionando o que essas coisas estão trazendo de tensão para a vida dela e os distúrbios que estão acontecendo. Dores. E é o que Jesus nos menciona, tanto em Mateus 24 como Marcos 13. Essa palavra é utilizada por Jesus, é a mesma palavra para falar de dor de parto, uma dor intolerável, uma dor insuportável. Essas são as reações normais das pessoas. Mas eu queria encerrar com esse terceiro ponto, porque se por um lado tem os sinais, se tem as reações, eu queria tratar que esta é a palavra mais gostosa para o nosso coração nesta manhã ou nesse dia, que são as recomendações que Jesus traz para os seus seguidores, para os seus discípulos. Encontramos aí em Lucas 28, quando surgirem os falsos profetas, a recomendação de Jesus: não sejam enganados, não sigam. Versículo 9, quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não se assuste, tenha calma, fique tranquilo, porque o fim não será logo. Lucas 21, 13 a 14 diz: quando vocês forem perseguidos, assentem no seu coração, coloque no seu coração de não vos preocupardes, porque eu vou dar sabedoria para você responder diante dos seus opositores. Versículo 16 e 19 também diz: quando vocês forem condenados pela família, pelos amigos, pelos parentes, por causa do nome de Jesus, saiba que não se perderá um fio de sua cabeça. Palavra que Jesus diz. Versículo 31 diz que quando vocês virem acontecer todas estas coisas, sabei que está próximo. É a parábola da figueira. Então Jesus diz assim: vai passar o céu, vai passar a terra, mas as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos. Coloque o seu pensamento, aplique, preste atenção, fixe a sua mente para que nunca suceda ao seu coração, que Jesus está recomendando, que fique tenso, sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações, com os cuidados e as ansiedades deste mundo. E a palavra aqui não é cosmos, é bióticos, que significa aquilo que pertence à vida e seus afazeres, para que esse dia não venha repentinamente contra você, de forma inesperada, abrupta, súbita, como um laço, como uma armadilha. Então Jesus recomenda para o seu coração: fixe a sua mente nele, vigie. O texto diz: em todo o tempo,
orando para que você possa escapar, fugir de todas essas coisas e estar em pé na presença de Jesus, o Filho do Homem. Essas recomendações trazem alertas sobre como comportar, mas trazem encorajamento, porque ele vai dizer: exultai, erguei a vossa cabeça, a redenção se aproxima. São palavras que te colocam em pé, são palavras que dizem: pare de ficar acabrunhado, pare de ficar aí fechadinho, escondido, olhe para o céu. Hoje de manhã, acordei 5 da manhã, estava contemplando o cenário, os pássaros cantando, tudo funcionando, e nós estamos tendo esta restrição. Então levante, erga a cabeça e creia no Rei da Glória. O reverendo Augusto Nicodemos, numa mensagem baseada nesse texto, ele diz que essas calamidades e catástrofes ensinam algumas coisas para a gente. Elas ensinam que elas sempre vão existir, até a volta de Jesus. As calamidades e catástrofes trazem a certeza de que o fim virá, porque está acontecendo como Jesus diz. E elas evidenciam para você e para mim a nossa fragilidade. Ela ensina a dependência que temos que ter dele, porque todo o cenário é caótico. E nós também aprendemos a temer a Deus. Isso mostra também que o pecado atingiu toda a raça humana, e toda a terra, afetou o equilíbrio cósmico e trouxe total instabilidade. E eu encerro com essas orientações, recomendações de Jesus, que dão para nós um posicionamento. São 4. Primeiro, confie na soberania de Deus. Cara, Deus está no controle, o mundo não está solto, à mercê da sorte. Não, Deus está no controle. Confie nos desígnios dele. O texto que Paulo escreve à igreja de Roma diz que os seus juízos são insondáveis, os seus caminhos inescrutáveis. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Nós não podemos compreender. E aqui, muito oportuno, o reverendo Augusto Nicodemos, nessa mensagem dele, ele disse assim: não julgue a Deus. E é verdade, porque tem muitas pessoas que estão dizendo: Deus é insensível à situação humana. Toda a história é um grande quebra-cabeça. Eu queria que você soubesse disso. A gente não conhece esses desígnios de Deus, mas Ele está acima da sua e da minha compreensão. O que parece o caos tem uma costura delicada dele. Olhe para um quadro de tapeçaria, é isso que a gente enxerga. Quando nós olhamos para um quadro de tapeçaria, na parte de trás você não entende nada, mas quando você olha de frente, você vê toda uma arte. Pensa na história humana, nesse quadro de tapeçaria visto ao inverso. Você não entende, mas do lado de Deus você vê uma linda cenário, uma linda paisagem. Segunda recomendação aí desse texto: sonde o seu coração, que é um posicionamento recomendado para este momento. Cara, faça um vasculhamento da sua alma, uma autoanálise da sua fé, sobre o seu pecado, como tem sido a sua vida, como você tem levado as coisas, como você tem tratado a sua família. Seja um momento para você voltar para Deus, testar a sua fé, ver a consistência, a solidez dela. Você serve a Deus por quem Ele é, por aquilo que Ele faz para você. Humilhe-se diante de Deus. A propósito, essa será a direção do Ministério de Intercessão, convocando a igreja para se humilhar diante do Senhor. Mude o que precisa ser mudado. É isso que queremos dizer: sonde o seu coração. Mas seja confiante. Não vos assusteis, não entre em pânico. Cuidado com o estouro da boiada. Então, por favor, acalme-se. Lembre-se, fio de cabelo não cai sem permissão dele. Confie, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E uma coisa parece estranha, mas eu queria sugerir para você: tire proveito deste momento. Tem pessoas que precisam de palavras de orientação e de consolo, e você pode agora usar esse momento para falar de Jesus, o autor e consumador da vida. Nele nós vivemos, movemos e existimos. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. E Ele mesmo declara: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não se turbe o vosso coração, não vos atemorizeis. Crede em mim, crede na minha palavra, crede no Pai.
vou para o Pai, vou preparar-vos lugar. Então, confie, na vossa perseverança você vai ganhar a sua alma. E a última recomendação: ame as pessoas, resgate a solidariedade, se compadeça das pessoas, ajude no que for possível. Por favor, coopere com as autoridades, não seja teimoso, cabeçudo. Mostre cuidado com o próximo. Agora, não julgue as vítimas. Está vendo? Sofreram isso porque fizeram isso. Não julgue as vítimas como se estivesse pagando por algo. As calamidades podem ser ações de julgamento de Deus, mas a gente não conhece os seus desígnios e o seu coração. E se você ama as pessoas, nesse atual momento, a recomendação é que haja isolamento. Tome todas as precauções orientadas. Aproveite para falar do amor de Deus às pessoas. Pois é, o princípio das dores. Sermão de Jesus, de uma forma muito realista, serena, tranquila, ele mostra todos os sinais que estão descritos. Ele fala para você quais são as possíveis reações que as pessoas podem ter: angústia, perplexidade, terror e dores. Mas ele traz recomendações muito seguras e tranquilas. Há um posicionamento de confiança na soberania do Senhor. Há uma sondagem, um rastreamento do meio do seu coração, de confiança e sobriedade nessa tensão. Tudo está no controle dele. E de amor e solidariedade a todas as pessoas. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Que você nesta manhã, que você neste dia possa descansar nos braços dele. Vamos cantar esta canção juntos e descansar nesse Deus que cuida de mim e cuida de você. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a
a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Recadinhos para você que se encontra aí juntinho à sua família e que tem as suas crianças pertinho de você. Nós teremos atividades disponíveis neste mesmo canal logo após essa celebração, então não deixe de interagir com os teus filhos. Também queremos avisar você que é membro da IPID que a nossa assembleia ordinária, que ocorreria no dia 29 deste mês, é cancelada devido a esta contingência. E nós queremos de coração agradecer você que esteve participando e continua participando conosco desta celebração. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, bem como a sua casa, edificar a sua fé. E você que então nos assiste, inscreva-se neste canal. E você também pode, da mesma forma, compartilhar este canal. Lembrando a todos que as nossas celebrações de domingo serão sempre transmitidas ao vivo, às 9h30 da manhã. E retransmitidas às 19h15 e depois ficando disponíveis para vocês neste canal. As terças da esperança, da mesma forma, ocorrerão terças-feiras às 20 horas e os nossos cultos permanecerão com a mesma dinâmica das campanhas da esperança. E da mesma forma, você que semanalmente já tem a sua célula, já se reunia fisicamente, agora você continue se reunindo de forma virtual e que Deus possa, de repente, através desse momento único em que vivemos, até fortalecer cada vez mais a sua vida, você possa se apegar mais a Deus e que as nossas células permaneçam-se conectadas. Vamos orar? Pai amado, nós humildemente estamos aqui, neste lugar, com poucas pessoas, estritamente necessárias para conduzirmos a Tua igreja esparramada na cidade, em outros lugares, a adoração. Que o Senhor nesta manhã possa ter tocado o coração deste homem, desta mulher. Essas apreensões já foram alertadas pelo Senhor Jesus. E quando algumas pessoas se deparam com elas, estão perplexas, assustadas, com medo. E a recomendação que o Senhor Jesus nos traz são alertas, são encorajamento e nos levam a um posicionamento seguro, confiante, tranquilo, porque o Senhor está conosco, o Senhor cuida de nós. Oramos pelos nossos governantes, pelas autoridades do nosso país, oramos pelas autoridades do mundo todo, de cada nação, para que com sabedoria, com discernimento, orientação e ciência tomem as suas decisões. Oramos por aqueles que estão no leito, oramos por aqueles que foram acometidos pelo vírus, pela família que está em torno. Oramos pelos hospitais, pelos médicos, pelos enfermeiros, todos os profissionais da saúde e da segurança. Pedimos, ó Deus, a graça, a cobertura sobre estes. Oramos sobre o Teu povo espalhado pela face da terra, para que nesse momento apreensivo saiba se portar de forma sóbria, de forma confiante, prudente. Oramos por aqueles que têm vivido dramas, dificuldades por conta das contingências, questões econômicas e financeiras. Senhor, visita todas as pessoas. É assim a nossa oração, que nós fazemos em nome do Messias que já veio e que virá, hoje e sempre. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus e Pai, que as ternas e eternas consolações do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, para sempre. Amém. Um grande abraço fraterno.